Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Boa noite. Como é que vocês estão, alunos? Preparados para o nosso último dia de aula da disciplina de Lógica de Programação? Tudo tranquilo? Bom, hoje a gente vai fazer uma revisão rápida desses 50 minutos para que vocês possam fazer a avaliação daqui a pouco e vamos iniciar pelos conteúdos básicos lá da primeira aula. Mas antes disso, gostaria de cumprimentar nessa noite a professora Mariela, que está nos acompanhando. Boa noite, professora. Boa noite, professor. Boa noite, alunos. Boa noite a todos os tutores. E estou acompanhando aqui o professor Miguel para essa aula de revisão de 50 minutos. Aproveitem aí as aulas, as dicas do professor Miguel para a prova. Professor, qual que será o conteúdo, né, os objetivos da aula de revisão de hoje? Bom, gente, vamos iniciar então falando dos nossos objetivos para hoje. Os nossos objetivos são: primeiro, reconhecer e usar corretamente os comandos de entrada, processamento e saída, reconhecer uma estrutura de decisão, identificar os tipos de estrutura de decisão, aplicar as estruturas de decisão em algoritmos, reconhecer uma estrutura de seleção, reconhecer uma estrutura de repetição, identificar os tipos de estrutura de repetição e também conceituar variáveis e tipos de dados, aplicar as regras para a nomenclatura de variáveis, identificar os tipos de dados primitivos existentes e utilizá-los em algoritmos, seja em pseudocódigo ou em Java, reconhecer operadores aritméticos, relacionais e lógicos e distinguir expressões aritméticas de expressões lógicas. Para isso, nós vamos voltar àquele conceito inicial de entrada, processamento e saída. Quando nós iniciamos a disciplina, nós falamos justamente sobre o conceito de lógica. O que é a lógica em si? É nós pegarmos todo aquele conceito de avaliação, de entender o que é a entrada de dados, como receber esses dados, realizar o processamento e gerar uma saída. Lembra que a gente falou sobre lógica dedutiva, lógica indutiva, ou seja, a lógica indutiva é aquela lógica que você parte das premissas e a partir das premissas você chega a uma conclusão avaliando apenas as premissas. Na lógica dedutiva, ela justamente faz o processo inverso disso, ela não te leva a crer num resultado avaliando somente as premissas. Só que isso tudo tem também uma consequência no nosso desempenho dentro do algoritmo, porque a lógica nada mais é do que você pegar todo o conhecimento que você tem, que você adquiriu, juntar esse conhecimento e aplicar ele na resolução, por exemplo, de um problema. O algoritmo, ele vai fazer com que você identifique o problema e, a partir daí, solucione ele a partir das premissas que você identificar, das operações de entrada, processamento e saída que você identificar. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico. Os nossos dispositivos de entrada são basicamente uma das 3 funções básicas que um eletrônico executa. Ele recebe a informação, passa essa informação para ser processada, que posteriormente gera uma saída. Um dispositivo de entrada pode ser, por exemplo, o teclado, que nós já falamos, pode ser o mouse, pode ser uma tela touchscreen. O processamento é justamente o que você vai fazer quando você recebe essa informação e precisa gerar algo, um resultado com ela, que vai ser direcionado para a saída, que pode ser a tela de um computador, pode ser, por exemplo, uma impressora. Então, esse processo de entrada, processamento e saída é o básico de qualquer operação de computação. A partir daí, a gente discutiu alguns conceitos que levaram o nosso nível de conhecimento a entender o que seria o próximo passo. Por exemplo, a entrada de dados. Para que eu possa trabalhar com a entrada de dados, nós começamos a falar
um exemplo do conceito de algoritmo, mas para isso a gente tem o escopo do algoritmo, que também nos levou ao conceito de variáveis, que é onde recebe essa informação e você guarda ela para trabalhar posteriormente. Portanto, se a gente for observar como definir um algoritmo e qual é a estrutura básica, é que ele tem que ter, no mínimo, um nome, uma descrição, uma identificação do início e do fim, e, lógico, um comando, né, que seria o nosso passo a passo, para que ele execute. Então, o algoritmo ele recebe os dados, faz o processamento e faz a saída. Isso é feito através dos conhecimentos que nós tivemos, por exemplo, de variáveis. O que a variável faz? Guarda a informação para que você trabalhe ela posteriormente. No conceito de variável, a gente tem algumas características que se aplicam tanto aos algoritmos quanto às variáveis, para que a gente possa representá-las. Não usar espaço na definição dos nomes, não usar caracteres especiais, tais como exclamação, interrogação, entre outros, usar apenas letras e números, não iniciar o nome com um número e evitar o uso de acentos e cedilhas. Essas regrinhas, que na verdade é uma convenção que a gente utiliza para poder otimizar o uso da nomenclatura tanto para o algoritmo como para a variável, ela é importante porque vai auxiliar no desenvolvimento do algoritmo de forma a universalizar aquela descrição. Portanto, você usar uma variável sem o acento, sem o cedilha, sem os caracteres, ele se torna um padrão de programação e de desenvolvimento de algoritmo, tá bem? Também temos aqui alguns exemplos, olha lá, de nomenclatura. Calcular a média das notas, um nome não válido, calcular médias. Como que seria o ideal? Calcular médias, sem acento e tudo junto. O último aqui, mostrar alô mundo na tela. Um nome não válido, alô mundo, tem acento. Um nome válido, alô mundo, tudo junto e sem acento. Se nós observarmos, portanto, o próprio conceito de variável que se aplica, nós estamos dizendo, na verdade, que aquela informação está na memória e passa ela para o processador, para que aí sim ele realize as operações necessárias com aquele dado. Então, eu recebo algum tipo de dado, processo ele e gero uma informação. Esse é o objetivo de um algoritmo. A gente só aplica ele à nossa realidade, a uns problemas. Portanto, se você vai fazer, eu preciso calcular a média de um aluno. São quantas notas? São 2. Então, eu preciso receber essas 2 notas, preciso atribuir elas a uma variável, preciso depois fazer o cálculo da média, se for o caso, atribuir a uma outra variável e mostrar o resultado no final. Nós identificamos a partir de um problema como fazer chegar a uma solução por meio de um algoritmo. Chegando nessa análise, que nós já estudamos também anteriormente, eu posso aplicar ele ao Visual G, ao Java ou a outra linguagem de programação, tá? No caso das variáveis, olha um exemplo aí. A nota de um aluno, proposta de nome, N. É válido? É válido, mas é inapropriado. Por que é inapropriado? Porque não identifica o contexto da variável. O endereço de um cliente, endereço com C cedilha, ele é um nome válido pelas questões de uso, mas é inapropriado porque contém o C cedilha. Um exemplo, saldo da conta. Isso aqui é legal, ó. Conta saldo. Ele está correto e também poderia ser saldo conta. Então, o uso da variável ele também segue as mesmas nomenclaturas, né, do algoritmo. Evitar alguns usos. Observem muito essa questão do acento, do C cedilha, para saber se afeta ou não o funcionamento do algoritmo ou se aquela informação está da maneira correta como deve, como prevê as nossas aulas, tá bem? Temos aqui os operadores. Os operadores, que primeiro são os relacionais, são utilizados para quê? Comparar valores ou outras expressões. O resultado dessa comparação
ele é do tipo lógico. Tipo lógico, para quem não se recorda, ou é verdadeiro ou é falso. Os operadores relacionais, ele vai nos remeter sempre a uma expressão que o resultado ou é verdadeiro ou é falso. Esse tipo de análise nas expressões é que vai nos remeter a várias questões. Por exemplo, se o aluno tiver a nota maior que 7, ele está aprovado. A nota maior que 7, o resultado disso, nota maior que 7, ou é verdadeiro ou é falso. Ou ele vai ter a nota maior que 7, ou ele não vai ter a nota maior que 7. Isso faz com que o direcionamento seja dado a algumas situações que a gente já viu, mas vamos rever, que é, por exemplo, a estrutura condicional. Mas as expressões, no nosso primeiro caso aqui, remete a booleano, verdadeiro ou falso. Mas também temos mais. Um exemplo aqui, ó, o operador maior. Exemplos de expressão. A é maior que B? Se o A for maior, a expressão é verdadeira. Então eu tenho aqui verdadeiro. Se for menor, é falso. Um exemplo, 2 é maior que 3? 2 não é maior que 3, portanto isso é falso. Maior ou igual. 2 é maior ou igual a 2? É o quê? Ele é igual, portanto isso daqui é verdadeiro. E assim por diante, o menor também. 2 é menor que 3? Não. Aliás, portanto, verdadeiro. As expressões lógicas, ela tem essa função porque vocês vão utilizá-la muito para fazer cálculo. Sempre um cálculo vai remeter ou nos direcionar a novas linhas de código, a chamadas do programa para outras funções, enfim. Ele vai ter N possibilidades a partir do momento que você articule as informações que você recebe, as variáveis, a lógica do programa, para um determinado direcionamento. Também temos outros operadores, como por exemplo, o menor ou igual, o igual e o diferente. O diferente, no caso, ele tem até aqui a explicação em pseudocódigo em Java, que tem uma leve diferença, né? O igual também em pseudocódigo e Java tem uma leve diferença. No caso, se eu colocasse 2 é diferente de 2, a minha expressão seria falsa, porque ele não é diferente, ele é igual. Dentro dos operadores lógicos, ele também complementa isso de forma a você fazer comparação com mais de uma expressão lógica. Você vai juntar essas expressões. Para isso nós temos 3 operadores, o e, o ou não. O e, o ou não. O e, ele pega a expressão, o resultado dela, e faz uma checagem. A expressão A e E só será verdadeira se A e B forem verdadeiros. A expressão ou, A ou B, ela será falsa se A e B forem falsos. Portanto, se uma das duas, se eu tiver aqui verdadeiro ou falso, essa expressão ela vai ser verdadeira, porque é um ou outro. No caso do e, não. Se eu colocar verdadeiro e falso, automaticamente, deixa eu só corrigir aqui esse F, automaticamente a minha expressão é falsa. Por quê? As duas têm que ser verdadeiras quando a expressão for, o operador for e. Então, verdadeiro e verdadeiro vai dar verdadeiro. Falso e verdadeiro vai dar falso, verdadeiro e falso vai dar falso, falso e falso vai dar falso. O que acontece é que no caso do ou, quando uma ou outra for verdadeira, a expressão é verdadeira, tá bem? E temos o não, que na verdade nega isso. Se eu tenho verdadeiro, não de verdadeiro é falso. Estou negando a verdade, negando a verdade. Negando o verdadeiro passa a ser falso, tá? Vamos aqui também falar um pouquinho das nossas estruturas de controle. O que tem as estruturas de controle? Elas são de 3 tipos: sequenciais, de decisão e de repetição. As estruturas de sequenciais,
é a mais simples, porque ela apenas define o funcionamento do algoritmo, a estrutura dele. Vamos ver a definição só para a gente fixar as estruturas sequenciais. A estrutura sequencial em algoritmo se dá quando um conjunto de ações é executado em uma sequência linear de cima para baixo e da esquerda para a direita. Portanto, cima para baixo, esquerda para a direita, na mesma ordem em que foram escritas. Praticamente é o nosso processo de leitura. Você começa a ler um texto da esquerda para a direita e depois vai para a próxima linha de cima para baixo. Tá? É muito importante a gente fixar esses conceitos de estrutura. Então, a estrutura sequencial, ela apenas define a ordem, né, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Mas temos outras estruturas tão importantes quanto. A estrutura de decisão, ela já passa a ser condicional. Por que ela passa a ser condicional? Porque ela avalia algumas premissas para tomar uma decisão. Que essa decisão vai nos remeter lá às nossas expressões. Geralmente, uma estrutura de decisão, ela vem acompanhada de uma expressão, que vai gerar um valor verdadeiro ou falso para que eu possa direcionar. Vamos dar uma olhada no conceito. A estrutura de decisão, ela é basicamente um mecanismo capaz de verificar determinadas condições, baseadas em expressões lógicas, para a realização de uma ou mais instruções. Então, no caso dessas estruturas de decisão, a gente pode fazer algumas verificações para direcionar o fluxo do meu algoritmo para uma determinada situação. Mas para isso a gente tem 3 estruturas de decisão. A primeira delas é a estrutura de decisão simples, que é a estrutura C. Temos também uma estrutura de decisão composta, que é a estrutura C e senão. E temos uma estrutura de decisão encadeada, que é a estrutura C, senão C. Todas essas estruturas, elas vão representar alguma forma de decisão em algum momento, dentro do algoritmo. No caso da primeira, que é a C, ela é a mais simples. Por quê? Porque ela faz o seguinte, ela desvia o fluxo apenas uma vez, pois só existe um desvio. Esse desvio está condicionado à expressão booleana. Quando for verdadeira, não vai haver desvios. Mas, caso ela seja falsa, o desvio é efetuado. Imagine a seguinte situação. Eu preciso checar se o valor que o usuário forneceu é maior do que 1000. Se for maior do que 1000, ele mostra uma mensagem na tela. O valor que você digitou é maior do que 1000. Mas eu não tenho o caso contrário. Apenas isso. O usuário digite um valor. Ele digitou 500. Vai fazer alguma coisa? Não vai mostrar nada. O programa vai se encerrar. O usuário digitou 1100. Usuário, você digitou um valor maior que 1000. Então, no caso da estrutura C, eu tenho apenas uma condição. Eu não vou fazer o senão, ou seja, o caso contrário. Tá bem? Vamos dar uma olhada aqui também numa descrição gráfica de como isso se realiza. Na estrutura sequencial, nós vamos realizando as instruções de cima para baixo. No caso do C, eu tenho aqui uma única expressão, que caso a expressão seja realizada, normalmente ela continua. Gostaria aqui até de fazer uma correção, porque essa setinha, ela na verdade é aqui, tá? Ou seja, caso a expressão seja verdadeira, a instrução 2, ela vai ser executada. Caso seja falso, ele vai pular diretamente para a instrução 3. Portanto, a instrução 2, caso a minha expressão seja falsa, ela não irá executar. Então, desconsiderem, tá? Isto daqui. Ok? Portanto, a expressão falsa, ele
pula para a instrução 3. Caso a expressão seja verdadeira, ele vai para a instrução 2. Essa é a estrutura C simples, que a gente vai utilizar em algumas situações. E temos as demais também. No caso, a C senão, ela é mais completa, porque ela permite 2 fluxos de execução. Um para quando for verdadeira e outro para quando for falso. Se a gente partir do mesmo princípio do exemplo anterior, você vai falar, olha, usuário, digite um número. Ele vai digitar 500. Aí agora eu faço diferente. Caso o número seja maior que 1000, eu mostro, usuário, você digitou um número maior que 1000. Se não, usuário, você digitou um número menor do que 1000. Então eu tenho, caso seja verdadeiro, ele vai mostrar na tela, maior do que 1000. Caso seja falso, menor do que 1000. Também temos aqui uma representação para isso. No caso do C senão, a gente tem 2 fluxos, um verdadeiro e um falso. Aqui do lado a gente tem um exemplo mais simples, que é apenas com o C que a gente viu anteriormente. Nesse caso aqui, eu tenho sempre 2 instruções. A instrução que vai executar caso seja verdadeiro e a instrução que vai executar caso seja falso. Nessa situação especificamente, um código sempre vai ser executado. Entendam que ele não vai pular o código. Um dos 2 vai ser pulado, mas algum código vai ser executado, porque eu tenho tanto o algoritmo para a condição de verdadeiro, como para a condição de falso. A única coisa é que ele não vai executar os 2, vai ser ou um ou outro. Tá bom? E temos o último, que é a C senão. A C senão C, ela já é bem mais complexa, porque ela parte do encadeamento de um C logo após o senão de outro C. E por que isso é possível? Porque uma vez que eu entro dentro do C, eu posso criar uma nova estrutura. Imaginem que o fato de eu colocar, se o número for maior que 1000, mostre na tela, você digitou um número maior que 1000. Se não, você digitou um número menor que 1000. Aí vamos imaginar que eu também quisesse fazer a seguinte observação para o meu usuário. Olha, caso você digite um número entre 500 e 1000, você vai receber a seguinte mensagem. Você digitou um número entre 500 e 1000. Se ele digitar um número maior do que 1000, vai aparecer, você digitou um número maior do que 1000. E se for abaixo de 500, você digitou um número menor que 500. Para isso, eu posso usar essa estrutura. Imaginando a seguinte situação. Usuário, digite um número. Ele vai digitar 1100. Então eu faço a minha primeira verificação. Se o número for maior que 1000, mostre na tela. Você digitou um número maior que 1000. Se não, aí agora eu faço uma nova checagem. Se o número for menor que 500, usuário, você digitou um número menor que 500. E por último, eu faço o outro senão. Imaginem a seguinte situação, se ele não digitou um número maior que 1000 e nem digitou um número menor que 500, ele só pode ter digitado um número entre 500 e 1000. Então, por último, senão, usuário, você digitou um número entre 500 e 1000. Vamos também dar uma olhada na estrutura, como que ficaria. Olha lá, eu tenho a minha primeira expressão. Nessa primeira expressão aqui, poderia ser o exemplo que eu mencionei. O número, ele é maior, deixa eu corrigir aqui para ficar mais fácil para vocês enxergarem, na expressão. O número é maior do que 1000? O número é maior do que 1000, então essa instrução aqui poderia ser a escrita. Você digitou um número maior que 1000. Não, o número não é. Então se o número não é, eu venho para essa outra expressão. Aí aqui eu faço a seguinte pergunta. O número é menor que 500? O número é menor que 500. Então ele vai executar essa instrução, informando que o número é menor que 500. E caso o número seja entre 500 e 1000, ele vai para essa parte aqui. Por quê?
Se a gente for seguir o fluxo, olha lá, eu estou vindo com 700 aqui. 700. O número é maior ou igual a 1000? Não. Então, sigo o fluxo falso. Aí chego aqui, nessa outra expressão. O número é menor que 500? Não. Então, faço o outro fluxo falso. E aqui eu vou dar a minha mensagem. Você digitou um número entre 500 e 1000. Essa é a estrutura do C, senão C. É uma estrutura que você pode encadear. Eu coloquei aqui só 2 exemplos, mas poderiam ser vários, tá? Poderia colocar mais um C dentro daquela estrutura, caso fosse necessário. Mas é óbvio que a gente tem que avaliar muito o problema para escolher o momento certo de utilizar cada uma das estruturas. Tá bem? Vamos agora avaliar outras situações, que é as estruturas de seleção. Por que as estruturas de seleção? Porque é através dela que eu posso controlar as variáveis, as várias ações. Uma vez que na estrutura de seleção eu posso ter um parâmetro, que na verdade é uma variável definida para poder realizar essa estrutura de seleção. Ela tem um número pré-definido de escolhas possíveis. Por quê? Que eu vou justamente determinar qual é o caminho que ela vai seguir. No caso aqui, a nossa estrutura ela vai ser diferente do que a gente acabou de observar. Como a gente viu na última aula, vocês vão utilizá-las para algumas situações bem específicas. Vamos dar um exemplo. Temos aqui um exemplo em pseudocódigo e um exemplo em Java. Em pseudocódigo, eu tenho escolha e cada vez que eu precisar fazer uma checagem, eu tenho um caso. Olha aqui, ó. Caso, caso, caso. Esses casos, ele vai justamente fazer as comparações. Já em Java, eu uso switch. Esse switch em Java é o mesmo escolha que nós temos em Visual G. Olha lá, switch. E temos case, case, case e assim por diante. Vamos dar um exemplo disso daqui. A gente viu até na última aula. O menu. Você vai dar 3 opções. 1 para cadastrar um cliente, 2 para listar esses clientes e 3 para sair do programa. O usuário vai escolher e vai digitar a opção. Ele vai digitar o número 1. E aí você entra na sua estrutura. Caso seja 1, chame a tela de cliente. Caso seja 2, liste os clientes. Caso seja 3, saia do programa. Então toda a estrutura que nós temos, desde as estruturas de decisão até as de repetição, que a gente vai já falar também, ela vai nos auxiliar nas elaborações de um determinado algoritmo. E isso é fundamental e muito importante que vocês saibam a diferença de cada um deles para que vocês consigam desenvolver bem o algoritmo de acordo com a necessidade que vocês identificarem. Tá bem? Temos aqui as estruturas de repetição. As estruturas de repetição, elas executam um conjunto de comandos mais de uma vez para chegar ao resultado desejado. É através das estruturas de repetição que algumas linguagens de programação se remetem ao que a gente chama de looping. Por que que acontece a necessidade de uma estrutura de repetição nos algoritmos e nas linguagens de programação? Vai existir casos em que a gente precisa repetir aquele código algumas vezes para que ele seja ou por um número limitado ou até que ele atenda uma condição, ele se repita de forma contínua até que eu saia daquele processo de looping. Um exemplo disso, conte até 10. Eu poderia simplesmente fazer, escreva 1, escreva 2, escreva 3, escreva 4, mas não é a maneira mais adequada. Para isso eu posso fazer uma estrutura de repetição que vá contando de 1 até 10. Digite um número até que esse número seja igual a 50. Eu não vou ter uma definição em que momento
que eu vou parar aquele looping, mas eu vou ficar pedindo para que o usuário digite um código até que esse código digitado, até que esse número digitado seja o número 50. Esses aqui são só alguns exemplos para que a gente possa refletir sobre as estruturas de repetição, que também se dividem em 3 tipos. A primeira é a estrutura de repetição para. A segunda é a estrutura de repetição enquanto. E a terceira é a estrutura de repetição repita. A estrutura para, já vamos dar uma olhada nela aqui, ela é a que fornece uma forma da gente determinar um número pré-definido de vezes que vai ser executado o laço de repetição. A estrutura para isso, ela tem o auxílio da figura do contador, que nada mais é do que uma variável inteira que vai guardar a informação do valor inicial e o valor final a que ela deve chegar. Então eu crio uma variável i, variável x, variável contador, né? O nome da variável vai ser contador. Essa variável, ela vai guardar a informação para que eu possa checar quantas vezes eu já repeti aquele código, até que eu chegue no número que eu defini. Porque a estrutura para, ela tem um número definido de repetição. Pode ser 10, pode ser 20, pode ser 30, pode ser 50, mas eu defino essa estrutura. Para isso, eu uso, lembrem-se, um contador. E um contador nada mais é do que uma variável para que eu possa guardar a informação e possa estar incrementando ela de forma a saber quantas vezes o meu algoritmo já se repetiu. Certo? Vamos a um exemplo aqui do para. Em Visual G, olha lá, para, eu tenho daí o contador, de o valor inicial até o valor final, e o passo que é o incremento que a gente viu até na última aula, que vai me executar um bloco de comandos. Na explicação aqui, temos um exemplo. Olha lá. Para i, o i, eu criei uma variável. O i, eu criei uma variável do tipo inteiro. Para i de 1 até 10, ou seja, ele vai iniciar a contagem i1 e vai até 10, ele vai escrever o resultado para mim. Aqui não é J, tá, gente? Aqui é um I. É um Izinho. Peraí que ficou errado aqui. Ele não é J. E temos um outro exemplo que ele usa o passo. Esse exemplo aqui, ó. O passo nada mais é do que a forma com que ele vai contar. No exemplo que nós temos, ele vai fazer uma contagem regressiva de 10 até 1, sempre reduzindo de 1 em 1. Então, 10, 9, 8, 7, 6, até chegar a 1. Se a gente for fazer uma leitura contínua dessa linha aqui, ó, seria para ir de 10 até 1, passo menos 1, faça, escreva, aí vem para essa linha, o resultado até finalizar o meu para. Portanto, eu vou nada mais fazer do que reduzir os itens passo a passo em um dessa minha estrutura de repetição. Ou eu posso incrementar, ou eu posso reduzir, aí depende. Mas também temos outras. Por exemplo, no caso do Java, o for. Em Visual G é o para. Em Java é o for. Diferentemente, ele inclui dentro dessa estrutura aqui tudo que eu preciso. O valor inicial, a condição de parada e o incremento. E o bloco de código separado sempre pelos meus delimitadores de bloco. Se a gente for observar um código em Java para fazer as mesmas contagens de 1 até 10 que nós fizemos anteriormente, eu tenho aqui um exemplo. For, tá? For, int 1 recebe 1.
Eu estou criando aqui uma variável inteira e já atribuindo a ela o valor de 1. Porque em Java, apenas para relembrar, eu posso criar as variáveis em qualquer tempo do meu programa. Depois, eu faço a minha condição de parada. Enquanto i for menor ou igual a 10, ele vai continuar fazendo para. E vai incrementar esse i 1 a 1. Olha lá, i recebe i mais 1. Como o primeiro i ele é 1, quando chegar aqui, ele vai passar a ser 2, e assim por diante. E vai mostrar na tela a própria variável i, que é o número. 1, 2, 3 e assim por diante. No caso aqui do Java, eu tenho uma outra opção, que está definida aqui embaixo, que é o meu incremento através do i mais mais. Vocês já aprenderam que em Java eu posso fazer isso, que corresponde à mesma questão aqui. Por quê? A minha variável pode receber mais 1 ou apenas ser incrementada em 1. A diferença é que no caso aqui de baixo, vai ser de 1 em 1. Aqui eu poderia, por exemplo, fazer com que o incremento de i fosse de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4 e assim por diante. Então, a estrutura de repetição para em Java, ela possibilita algumas coisas a mais que em Visual G, mas como um todo ela tem os limitadores, ela tem o valor inicial e o valor final aonde eu quero chegar, e a partir daí ela faz esse controle para que eu passe toda a minha estrutura, quantas vezes eu definir dentro do algoritmo. Essa é a estrutura para. Vamos ver outra? A estrutura enquanto. A estrutura enquanto, ela vai repetir o bloco de comandos de forma que não haja uma pré-definição. Por quê? Porque eu não conheço quantas vezes eu vou executar o código. Mas como é que eu sei que horas que eu vou parar? Eu sei que vai parar porque vai existir um teste lógico no início do comando enquanto. Significa dizer que enquanto aquela expressão for verdadeira, ele faz a repetição do código. Caso ela seja falsa, ele para a repetição, saindo assim do loop. Então, diferente do para, o para eu já defini 10 vezes. Faça o laço de repetição 10 vezes. O enquanto não. O enquanto, eu poderia dar um exemplo aqui. Enquanto o usuário não digitar o número 2, repita o código, o trecho de algoritmo, solicitando que ele digite um número. Então, o usuário vai ficar recebendo aquela mensagem, digite um número, digite um número, digite um número, até que ele digite o 2. Por quê? A minha expressão de parada, né, a minha forma de parar esse laço de repetição, é uma expressão que vai checar o valor que o usuário digitou e comparar se ele é igual a 2. Caso a informação digitada pelo usuário, o número digitado pelo usuário, seja igual a 2, aí sim eu vou parar a minha estrutura de repetição, caso contrário não. Então eu não sei se isso vai se dar em 5 vezes, em 10 vezes, em 30 vezes, em 500 vezes, mas eu sei que existe um teste lógico que vai me permitir saber quando isso vai acontecer. Ok? Vamos a alguns exemplos da estrutura enquanto. A sintaxe. Enquanto, a expressão lógica, o exemplo que eu dei, enquanto o número for diferente de 2, faça o quê? Nesse trecho, eu fico pedindo para o usuário lá, digite um número, digite um número. Portanto, a expressão lógica que vai definir. Caso a expressão lógica seja verdadeira, o código é executado. Caso seja falso, o código encerra e eu passo para a parte seguinte do meu algoritmo. No caso aqui, número seja diferente de 2. Enquanto o usuário não digitar o número 2, enquanto ele digitar um número diferente de 2, eu continuo o meu algoritmo. Um exemplo aqui. Crio uma variável do tipo inteiro
que recebe o conteúdo 1, o número 1, e faço um enquanto para que ele conte até 10. Olha lá, enquanto A for menor ou igual a 10, faça e escreva A. E no final, eu usei a expressão A recebe A mais 1 para que eu possa incrementar o meu valor de A, e ele passa a ser 2, 3, 4, até chegar a 10, que é onde eu defini o meu limite para que ele pare. Ou seja, ele vai contar de 1 até 10. Já no caso de Java, eu tenho o while, que é o enquanto, a mesma expressão lógica, os delimitadores do bloco de código, bloco de comandos, e aqui onde ele vai executar. O A recebe 1, da mesma forma. E olha aqui, ó, enquanto, né, o while, enquanto A for menor ou igual a 10, ele mostra na tela o valor de A, que no primeiro momento vai ser 1, depois vai ser 2, porque eu faço o incremento aqui embaixo, o A++. Ele passa inicialmente 1, depois 2, depois 3, portanto, quantas vezes eu vou passar esse código aqui até chegar o resultado final? O número de vezes que eu determinar no meu algoritmo, mas inicialmente eu posso não saber exatamente qual é este valor, tá ok? Mas a estrutura, é importante vocês saberem as diferenças. A estrutura para, eu já defino qual é o limite. A estrutura enquanto, nesse exemplo que a gente acabou de ver, eu ainda defini. Eu defini que seria enquanto A for menor ou igual a 10. Mas poderia ser uma outra situação que não dependesse desse valor fixo 10. Poderia ser um valor diferente. Vamos continuar as nossas estruturas de repetição. Temos daí então o faça ou repita. No caso do faça ou repita, assim como o enquanto, eu não sei o número de vezes que ela vai executar o bloco de comandos. Agora, a única diferença que eu sei entre os dois é o enquanto, ele testa a expressão lógica antes de executar o código. Agora, o faça ou o repita, ele executa o código depois. Vou voltar aqui na tela só para vocês observarem, ó. O enquanto, ele executa antes. Portanto, primeiro ele faz essa checagem aqui, tá? Primeiro ele executa este código aqui e depois, caso a expressão permita, ele vai executar as próximas linhas de código. Já no faça ou repita, isso é feito depois de executar o código. Como assim depois de executar o código? Ele vai primeiro executar o loop. Ou seja, vai executar sempre pelo menos uma vez, diferentemente do enquanto. No caso, no segundo loop, ele vai chegar na expressão e caso ela seja verdadeira, ele vai continuar. No caso do repita, ele só vai continuar se a expressão for falsa. Portanto, a gente também tem uma diferença entre o faça e o repita. O repita, ele vai continuar executando o loop, né, vai continuar executando a estrutura de repetição sempre que a expressão for verdadeira. No caso do faça, não. O faça, enquanto for falso, ele continua executando. Vamos observar aqui um exemplo do faça ou repita. Olha lá. Repita, tem o bloco de códigos, até que a expressão lógica, e aqui temos a diferença inicialmente do repita, enquanto for falsa, permite a execução do bloco de comandos. Portanto, somente se for falso, ele vai executar o bloco novamente. Caso contrário, ele vai cancelar a execução do código.
Já o faça é diferente. O faça, nós temos aqui, em exemplo de Java, o do. Enquanto for falsa, permite a execução do bloco de comandos. Ao ficar verdadeiro, o fluxo de execução do algoritmo sai da estrutura de repetição. A grande questão em relação ao faça e ao repita é que a gente vai ter momentos diferentes e distintos para utilizá-lo. Depende de qual a expressão eu preciso verificá-la no final. Tipo, enquanto o usuário não digitar, ele vai seguir. Enquanto for diferente, enquanto for igual, aí você vai ter várias questões para ser avaliadas dentro do problema para usar ela da melhor maneira possível, tá? Bom, nós temos mais 5 minutinhos. Deixei para que a professora Mariela conseguisse ainda tirar uma ou outra dúvida de vocês, mas eu espero que vocês tenham sucesso na prova, tá bem? Professora Mariela? Professor Miguel, primeiro eu gostaria de falar assim que os alunos estão ansiosos, todo mundo aqui está mandando mensagens dizendo que está preocupado com a prova, está aproveitando essa aula de revisão. Quantos polos que nós temos de AED, professor? 25 polos 25 de educação polos. à distância. Uhum. E o Acre, professor, também está? E mais 6 polos no Acre. Então, e aqui a maioria estão lá, os tutores, dizendo que todos os alunos estão prestando muita atenção e preocupados. Nós diríamos assim, e estão pedindo um alô aqui da Nova Brasilândia e Cujubim. Mas assim, tudo que o senhor, assim, o professor explicou aqui em sala, a revisão, foi muito válido. Eu gostaria só de fazer um pequeno resumo, assim, até antes de entrar na prova, que vocês lembrem só das estruturas de decisão e as estruturas de repetição. Né? As estruturas de decisão são duas estruturas, o se e se não, né? Se e se não é uma, e o caso, o switch que o professor explicou. E a outra de repetição é o para, o enquanto e o repita, né? Mas aí tem aqueles comandos que tem em Java. O para, como o professor explicou, é quando é uma determinada quantidade de vezes. Por exemplo, faça 10 flexões. Você sabe que tem que fazer 10 flexões. Não vai colocar a instrução 10 vezes repetida no código. Então, coloca para de 1 a 10, faça 10 flexões. Então, você sabe que já tem uma determinada quantidade de vezes para fazer aquela tarefa. Agora, enquanto e o repita são muito parecidas. A diferença, assim, é muito sutil. Mas, por exemplo, se você estudou para a prova, né? Enquanto, por exemplo, sua nota não atingir a média 60, vai ter que estudar. Então, vai ter que estudar até atingir a prova uma média 60. E o repita, vai ter que estudar primeiro e depois vai perguntar se atingiu a média. Mas assim, depois o conceito de variáveis que o professor revisou, né? A lógica aí. Lógica, gente, é meio complicado, né? Cada um tem sua forma de pensar, mas assim, nós temos que colocar numa linguagem que o computador entenda. Eu sei que vocês sabem, mas tem que colocar em alguma linguagem, no caso foi Portugal, no caso de Java, mas essa estrutura é igual em todas as linguagens de programação que vocês vão ver no próximo módulo. Essa disciplina aqui é importantíssima, básica para as próximas disciplinas técnicas de programação, programação orientada a objeto, banco de dados e assim vai. Então, assim, não é fácil, mas é questão de praticar. A lógica a gente vai adquirindo com a prática, numa coisa que vocês peguem o manual, leiam e consigam logo entender. É questão de praticar. Então, todos esses casos que nós vimos, os 5, se, caso, o repita, o para e enquanto, é uma questão de praticar e identificando que situação que vocês vão precisar usar isso. Uma vez que vocês entendam, aquilo vocês não vão esquecer nunca mais. Como aprender a andar de bicicleta? No começo, erra, cai, mas depois pode passar 20 anos sem praticar que nunca mais esquece. Então era isso. Eu queria só desejar boa sorte, boa prova para vocês, né? E o professor tem alguma... Obrigado. Não, gente, eu acho que assim, para finalizar essa disciplina, eu gostaria apenas de frisar até o que a professora disse. A prática, nós já falamos muito sobre a prática, e fiquem tranquilos. O conceito, às vezes, pode parecer complexo, mas quando você pratica, ele se torna simples, do ponto de vista que ele é
igual, independente da linguagem de programação. O conceito não vai mudar. Talvez uma vírgulazinha, um colchete, uma chave, mas o conceito em si não. Então tenho certeza que vocês vão ter sucesso, tenham calma, façam a prova com muita tranquilidade, que vocês vão ser exitosos durante essa prova. Tenham todos aí um bom estudo.